Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Frederico Raposo. Hoje temos como convidado o André Amálio, ator e encenador. O André tem criado espetáculos à volta de temas como a identidade cultural e a história recente de Portugal. Recentemente fundou com a Teresa Avlivskova a companhia Hotel Europa e co-criou uma trilogia de teatro documental sobre o fim do colonialismo com 3 peças. Portugal não é um país pequeno, Passaporte e Libertação, e que fazem parte do doutoramento que está a concluir na Universidade de Roehampton, com o nome Reescrever a História do Colonialismo Português através do Teatro Documental. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Em 1971, Charlie Haden, contrabaixista americano, disse isto no primeiro festival de jazz realizado em Portugal, em Cascais. This next song is dedicated to the Black People's Liberation Movement of Mozambique. Podes contextualizar este momento e explicar um bocadinho aquilo que se passou? Então como tu disseste, é o primeiro festival de jazz que aconteceu no país e um dos convidados era o Charlie Haden, que vinha no fundo acompanhar uma outra banda que tinha um frontman que eu agora não me recordo o nome. Ornette Coleman. Exatamente. E a meio do concerto deles, que estava a ser até bastante intenso, o Charlie Haden interrompeu para ter de facto um statement político muito forte, que é de facto alguém que pela primeira vez chega a um palco e expressa aquilo que era expressado já pelo mundo fora, era expressado nas colónias e aqui em Portugal na surdina, e ele de uma forma muito forte, contundente e clara declara neste palco em Portugal, não é, o seu apoio às lutas de libertação que estavam a acontecer naquele momento em Angola e em Moçambique. E é de facto um momento ímpar na nossa história e que criou na altura o público, não é? Umas pessoas a apoiar, finalmente alguém a verbalizar aquilo que eles já sentiam e que discutiam, mas também havia as outras pessoas que eram contra e que assobiavam e patearam e etc. E a PIDE, que estava lá a marcar presença, levou-o para interrogatório. E eu depois, portanto, esta é uma cena que é utilizada no nosso segundo espetáculo, Passaporte, que acaba por, no fundo, abrir o espetáculo. E há uma coisa que eu depois vi num documentário do Charlie Haden sobre este momento, e que em que eu também o cito no espetáculo, em que a PIDE lhe diz: Sr. Charlie Haden, nós aqui em Portugal não gostamos de misturar política com arte, e expulsam-no do país. E isto é uma coisa que eu acho que ainda existe em Portugal, de que não se gosta de misturar política com arte. E para mim, ter um agente da PIDE a dizer aquilo ao Charlie Haden e expulsá-lo do país fez em mim um eco de muitas vezes de eu tentar fazer teatro político, que é uma coisa que me preocupa e que eu quero fazer há vários anos, e de ouvir várias pessoas ligadas ao meio de mas teatro político, mas porquê que queres fazer isso? Portanto, ainda há uma certa resistência, e que é sempre atribuída aos anos loucos do PREC, não é? Que toda a gente diz, não, no PREC fomos longe demais, no PREC não sei o que é tudo uma reação de um Portugal conservador. Na verdade, isto é apenas uma reação de um Portugal conservador àquilo que estava a acontecer e às coisas novas que o PREC estava a trazer na altura, que achavam aquilo que estava a ir longe demais. Na verdade, não estava a ir longe demais. Na minha opinião, ou em muitas das coisas que são atacadas, não estava de facto a ir longe demais. E o teatro político sempre sofreu muitos ataques em Portugal e ainda hoje sofre, e a arte política ainda sofre muitos ataques, e de facto este momento do Charlie Haden para mim foi marcante, e por isso é que eu o quis trazer para palco, porque precisamente foi feito em Portugal, mas também teve que ser uma pessoa estrangeira a fazê-lo. E isto também
tem um eco comigo, porque eu também tive que ir para o estrangeiro para olhar para o passado colonial português de uma outra forma. Eu também tive que ser questionado por pessoas que não eram portugueses, que me, no fundo, condicionaram e me levaram a querer olhar para o meu passado de uma forma que eu nunca tinha feito. Eu estava apenas habituado a olhar para toda aquela história do Portugal dos descobrimentos, aquela história grandiosa dos nossos heróis, não é? E agora, cada vez que vou ao padrão dos descobrimentos, aquilo dá-me umas voltas ao estômago tremendas, e está tudo ali naquela representação, está tudo dito ali naquele monumento, que, claro, nasce num tempo muito próprio, não é? No auge do fascismo, no auge do salazarismo e no auge da propaganda, da grandiosidade do Império Colonial Português, é feito aquele monumento, não é? Portanto, aquilo nasce numa altura específica, mas o que é mais estranho é que tudo aquilo nunca foi desconstruído. E isto é umas grandes falhas da democracia e do 25 de Abril. Nós já aí vamos. Okay. Nós já aí vamos. Como tu também dizias no início, apesar do Charlie Hayden ter dito isto em palco, e ter sido a primeira vez talvez que em palco alguém disse isto em Lisboa, havia já muitas organizações que diziam que Portugal tinha de descolonizar. Havia a seguir à Segunda Guerra Mundial, uma grande pressão internacional para Portugal abdicasse dos territórios que ocupava em África. A ONU pedia a descolonização, os países membros da NATO também, faziam-se protestos à frente de muitas embaixadas portuguesas fora de Portugal. Porquê é que ainda assim Portugal insistia em manter estes territórios? Bom, eu, de facto, e esse período que tu te estás a referir é o grande período em que nós incidimos a nossa investigação de teatro documental, fazemos pontos com outro período, mas é precisamente a partir dos anos 50 até os anos 70 que nós centramos a nossa atenção sobretudo, e isso acontece porque o fascismo fez, de facto, o Império Colonial ser uma coisa intrínseca à identidade portuguesa. O Salazar, com o ato colonial de 1930, declara que é a essência dos portugueses colonizar e civilizar. Isto é brutal, não é? E não é só pôr isso na Constituição, é de repente toda a máquina de propaganda do Estado Novo, que foi uma máquina de propaganda bastante eficaz, que trabalhou no sistema educativo, no ensino primário, nos poucos anos de ensino primário que as pessoas tinham acesso, trabalhou muito esta ideia do português, que era maior por ter um império colonial, por ter sido capaz de andar a descobrir o mundo, etc. Obviamente nunca olhando para o lado mais difícil e mais complexo desta história, que nós ainda hoje não olhamos. Nós ainda hoje não olhamos o que é que significa Portugal ser uma das línguas mais faladas no mundo. Como é que isto aconteceu? Que grau de opressão é que teve que existir para que de repente Portugal fosse uma das línguas mais faladas no mundo? Porque as outras pessoas já falavam todas as outras línguas, não é? Todas essas outras pessoas foram forçadas a falar português. E isto é uma das coisas, como há uma série de outras coisas que o colonialismo português, que foi longuíssimo, foram quase 500 anos, que não foram nunca discutidas, reconhecidas. Isso nunca aconteceu. Nós olhamos sempre para o lado heroico, para o lado grandioso. E neste momento nós estamos a assistir a um movimento de descolonização que está aqui em Portugal e que está aqui na Europa, e que exige exatamente que este colonialismo estrutural, que faz parte das sociedades, que está inscrito nos livros de história que são ensinados nas nossas escolas, mas também está inscrito em sei lá, a pessoas negras ou de ascendência africana particularmente não terem praticamente acesso a nenhum lugar de poder, a nenhum lugar de representação na nossa sociedade. Portanto, há uma série de coisas de racismo estrutural que fazem parte da nossa sociedade hoje e que vêm precisamente de um passado colonial que não foi discutido, não foi analisado, não foi revisto. Não fomos descolonizados. Houve uma descolonização que foi feita nas antigas colónias, mas os países colonizadores também têm que se descolonizar.
E estamos agora, neste momento, precisamente a assistir a isso. E é muito interessante que, precisamente quando estes movimentos começam a ser mais fortes, também a reação é mais forte. E é precisamente neste momento em que nós vemos que há no mundo uma reação de uma parte conservadora do mundo que ainda acredita mais assumidamente ou menos assumidamente nesta ideia que vem precisamente do colonialismo, não é? Que é da supremacia branca, que nós vemos agora com o Trump, mas também vemos nos outros países, na Europa, que estamos a ver na Polónia, estamos a ver na Hungria, estamos a ver na Áustria, na relação com os refugiados, precisamente, porque isto está tudo ligado. O mais incrível é que muitas vezes estas coisas são apresentadas como fenómenos separados, mas isto faz tudo parte de uma estrutura de pensamento que nasce aqui, no colonialismo. E é isso que eu, com os meus espetáculos, tento desmontar e tento desconstruir e tento questionar. Em fevereiro de 1965, Salazar discursou na tomada de posse da Comissão Executiva da União Nacional e disse isto: Vamos em 4 anos de lutas e ganhou-se alguma coisa com o dinheiro do povo, o sangue dos soldados, as lágrimas das mães? Pois atrevo-me a responder que sim. No plano internacional, começou por condenar-se sem remissão a posição portuguesa. Passou depois a duvidar-se da validade das teses que se lhe opunham. E acabaram muitos dos homens mais responsáveis por vir a reconhecer que Portugal se bate, afinal, não só para afirmar um direito seu, mas para defender princípios e interesses comuns a todo o Ocidente. Portanto, Salazar dizia que esta guerra colonial e o colonialismo era para defender não só interesses portugueses ou de Portugal, mas interesses do Ocidente inteiro. Claro, esta era uma das grandes premissas do salazarismo, não é? Que era, no fundo, ele achava e defendia que os outros países que estavam a terminar com os seus impérios coloniais iriam reconhecer mais tarde ou mais cedo que estavam errados e que Portugal é que estava certo a continuar a manter-se agarrado às suas colónias, ao seu império colonial. Era esta ideia precisamente da missão civilizadora. E Salazar afirma isto várias vezes, não é? De como é importante continuar a civilizar, de que de facto é o nascimento do mito lusotropicalista. Podes falar sobre isso? Sim, portanto o lusotropicalismo, que é uma ideologia fortíssima e que ainda hoje está presente na sociedade portuguesa, que foi construída pelo Gilberto Freire, que é um sociólogo brasileiro. E o Gilberto Freire, na altura, ele constrói esta teoria lusotropicalista e não é aceito por Salazar, esta teoria. Porque na altura, nos anos 30, Salazar está mais preocupado e encomenda estudos para provar a pureza da raça portuguesa. Era o período auge do fascismo, não é? E o lusotropicalismo, o que vem dizer é exatamente porque os portugueses eram diferentes dos outros colonizadores porque se misturavam. E ao misturarem-se criavam uma sociedade mais igual, mais justa, uma sociedade mestiça, não é? Aquele chavão fantástico que Deus criou o homem e o português criou o mestiço, não é? Vem tudo daqui. E é aqui que nasce esta narrativa do bom colonizador, do colonizador diferente de todos os outros europeus. E é interessante como Salazar primeiro renega esta teoria, porque está mais interessado em provar a pureza da raça portuguesa, e é nos anos 50, precisamente para responder às pressões internacionais, que deixa de lado a ideia da pureza da raça e então adota esta teoria lusotropicalista, e que nós ainda vemos ilustrada em muitos testemunhos, por exemplo, de pessoas que vieram de lá. É uma coisa que ainda continua muito presente e continua presente em muita gente, quase toda a gente com que eu entrevistei, quase toda a gente
não, mas muita gente que eu entrevistei ainda mantém esta ideia de Portugal era diferente, os portugueses foram diferentes dos outros, os portugueses eram bons, os colonizadores eram. Portanto, isto é uma mentira que foi muito eficazmente desconstruída até pelos movimentos de libertação, e é por isso mesmo que os movimentos de libertação ganham um apoio internacional unânime. Quer dizer, Portugal apenas vai conseguindo manter o seu apoio, de facto, porque dá-se o início da Guerra Fria e com o início da Guerra Fria Portugal e o seu papel da NATO e a base das lajes ficaram a ser uma coisa importantíssima para os americanos, porque antes do auge da Guerra Fria o próprio Kennedy estava a fazer pressão para que Salazar descolonizasse e acabasse com o Império Colonial Português. E a verdade é que Portugal conseguiu manter a guerra também devido a esses apoios. Continuou e é uma coisa que nós abordamos no Libertação, continuou a fazer inúmeros crimes de guerra, com bombardeamentos com napalm, massacres, etc. Uma guerra de terror injustificada, e foi sempre sendo, na verdade, protegida pelos seus aliados da NATO. Mas Portugal nunca foi condenado por crimes de guerra. Portugal nunca foi condenado por crimes de guerra, não. Foi condenado pela imprensa, foi condenado internacionalmente pelos massacres de Viriamo, mas Portugal nunca foi levado a nenhum tribunal dos direitos do homem. E devia hoje? Bom, eu acho que isto é uma questão muito pertinente, muito complexa. Eu acho que em Portugal, em primeiro lugar, eu acho que Portugal deveria e ainda devia fazer uma comissão de verdade sobre o colonialismo e sobre o fascismo, como existiu a exemplo de outros países. Existiu na Argentina, existiu na África do Sul, existiu muito recentemente no Brasil. Portanto, ainda se vai a tempo de fazer uma comissão de verdade. Muitas vezes o que é engraçado é que em Portugal foge sempre destas questões, não é? Primeiro é porque ainda não passou tempo suficiente para discutirmos isto, para falarmos sobre isto, e agora já estamos a chegar àquela fase que é, não, já passou tempo demais, já não vale a pena estarmos a levantar isso já esses crimes todos já prescreveram, já não vale a pena. Mas então quando é que é a altura certa para discutir isto, não é? Quando é que é a altura certa para encarar este passado difícil, este passado que nós temos andado a fazer de conta que não existiu, mas ele existiu. E ele tem que ser reconhecido, pelo menos reconhecido ele tem que ser. Agora, eu defendo pessoalmente que Portugal devia responder por esses crimes de guerra, devia pelo menos investigá-los, devia investigar esses crimes de guerra, devia saber que crimes foram cometidos, por quem, e reconhecer o seu papel enquanto país, enquanto Estado nesta guerra, que a meu ver estava sem sombra de dúvidas do lado errado da história, e isso também é uma coisa que era importante reconhecer. Tu tens vindo a recolher ao longo do teu trabalho vários testemunhos de pessoas que foram viver para a África, outras que nasceram lá e ainda outras que por lá combateram. Como é que era a vida dos portugueses em África? Na primeira peça da tua trilogia, sobre o fim do colonialismo, chamada Portugal não é um país pequeno, interpretas um testemunho de uma transmontana que vai viver para a África e ela descreve a colónia como o paraíso, com campos de golfe, com casas com piscinas, festas com música dos Beatles. Era isto o colonialismo para os portugueses? Para uma grande parte dos portugueses, as colónias eram um paraíso. Era o paraíso colonial. E de facto, nós no Portugal, não é um país pequeno, deparámos-nos também com muitos testemunhos que eram, na verdade, problemáticos. E nós precisámos de também olhar para o arquivo português, para o discurso colonial do Estado Novo, para conseguir desconstruir muitos destes testemunhos, porque muitas das pessoas não eram capazes de responder a perguntas mais incómodas que eu tinha, não eram capazes
de analisar e de criticar, de olhar criticamente para aquele passado. Se eu lhes fazia perguntas sobre a guerra colonial ou sobre a ação da polícia política, eles diziam sempre sim, isso existia, mas era com os outros, não é? Não era connosco. Portanto, os portugueses viviam uma situação de privilégio e estavam a ser protegidos pelo sistema. Portanto, obviamente que quando perderam esses privilégios, isso foi uma coisa muito difícil. Uma coisa muito difícil de lidar com, porque perderam os privilégios e perderam tudo aquilo que tinham trabalhado lá. E muitas vezes, muitos deles, sobretudo em Angola, saíram de situações completamente muito complicadas, de pessoas quase a ver a sua vida em perigo, ou verem familiares morrerem, etc. Portanto, e isso também é importante reconhecer, porque o Portugal não é um país pequeno, como tu estavas a referir, ele olha sobretudo para os testemunhos das pessoas que ficaram conhecidas como retornados, e que vai de acordo com a resposta, uma das respostas do Salazar à pressão internacional foi aumentar o fluxo de pessoas, de colonos portugueses para a África, porque até ali era relativamente complicado e difícil conseguir uma carta de chamada para ir para lá, mas a partir dos anos 50 e 60 Salazar na verdade abriu a porta e milhares de pessoas foram para lá. Portanto, era um movimento, apesar de tudo, recente. Aquelas pessoas não estavam naqueles países assim há tanto tempo. Havia, obviamente, também muitas pessoas que já estavam lá há gerações e gerações e gerações, mas o grosso, e é sobretudo para essas pessoas que nós olhamos no Portugal, foram pessoas que foram nos anos 50 e 60. E que foram para lá, e muitas delas... exatamente aquilo que eu estava a dizer da propaganda do Estado Novo ter sido eficaz, nós vemos isso nessas pessoas e nós também temos que olhar para os testemunhos delas à luz desse efeito que a própria propaganda do Estado Novo teve, porque muitas delas continuavam completamente acríticas, completamente apolíticas. A ideia de que o Salazar passou, de que a política era uma coisa suja, de que era uma coisa... Havia o slogan, a minha política, a minha é o política trabalho. é o trabalho, portanto, que era uma coisa que uma pessoa de bem não se meteria, porque estava ao cargo já entregue às mais importantes elites intelectuais do país, portanto não tinhas que te preocupar com isso, tinhas de te preocupar noutras coisas, não é? E então a verdade é que a maior parte das pessoas, não foram todas, obviamente, porque muitas delas eram críticas, e mesmo esta senhora que descreveu esse paraíso colonial, ela era crítica do colonialismo. Depois ela própria era apoiante da Frelimo, etc, etc. Mas essa ideia do paraíso é uma coisa que ainda subsiste. E que nós fomos buscar, por exemplo, o filme África Minha, que é mais um exemplo cabaz dessa nostalgia imperial que está um pouco espalhada e disfarçada pelo pensamento ocidental, o pensamento ainda este colonialismo estrutural que ainda está presente. E o África Minha, que é um filme de grande sucesso, não é? Muitas poucas pessoas viram esse filme criticamente. E era isso, e foi isso que nós tentámos mostrar, que de facto de que essas histórias eram problemáticas e de que essas histórias tinham que ser vistas à luz de um passado histórico e à luz de um pensamento colonial. Falemos agora, se calhar, sobre o outro lado. No livro da Joana Gujão Henriques, Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo, são apresentados testemunhos que falam muito claramente na separação racial, que estava instituída ao nível social, mas também do próprio desenho do espaço urbano. Por exemplo, no centro das cidades, ela refere que viviam os brancos e à volta, nos moceques, os negros. Ela falou com Paulo de Carvalho, um sociólogo e professor na Universidade de Agostinho Neto, que conta que na cidade do Lobito existiam autocarros para brancos e autocarros para negros, e que era muito comum nas farmácias ver negros ou mestiços à porta a ver se não estavam lá brancos, porque só assim é que eles podiam entrar. Havia bares interditos a quem não era assimilado. Isto acontecia pelo menos até 1970, e no porto de Bissau existia
um muro que separava as populações africanas dos moradores que eram os comerciantes portugueses. Fodé Mané, que pesquisou o estatuto do indígena, conta que nesse território que tinha um muro, portanto no porto de Bissau, alguém usava um apito às 6 da tarde e os africanos sabiam que essa era a hora de saírem daquele espaço da urbe colonial e regressavam depois na manhã seguinte. Como é que era a vida dos africanos, das pessoas colonizadas em África? Existia apartheid? Sim, claro que sim. Claro que sim. O sistema colonial português não era assim tão diferente do apartheid, apesar da ideia que precisamente o Estado Novo e a propaganda do Estado Novo tentava passar na altura até para a imprensa internacional, de que de facto Portugal era muito diferente da África do Sul. E precisamente os aliados de Portugal na África Austral eram a África do Sul e a Rodésia. Esses eram os aliados de Portugal. Eram os países que mantinham o poder branco e racista em África e que o mantiveram até mais tempo. Portanto, Portugal faz parte de uma resistência, como ainda agora ouvimos neste discurso do Salazar, faz parte de uma resistência do racismo e do poder branco em África. E isto é horrível. No mesmo discurso, Salazar afirma que Portugal estava orgulhosamente só. É nesse discurso em que ele diz essa frase. E sim, estava orgulhosamente só e tinha os seus países parceiros que procuravam a mesma coisa que nós, ou que ele. Isto às vezes é sempre um bocadinho difícil nós relacionarmos com esta história, pelo menos para mim, porque nós somos herdeiros disto. Isto é uma coisa que faz parte de nós. Isto foi uma coisa que foi vivida e foi praticada e foi exercida pelos nossos pais, pelos nossos avós. Isto não é uma coisa de tráfico de escravos já não sei quantos séculos atrás. Não, isto é uma coisa que é muito próxima de nós. E isso para mim é chocante. Para mim foi chocante deparar-me e bater-me com esta realidade. Foi chocante. Eu não a conhecia. E quanto mais escavas, quanto mais tu te apercebes, mais tu te apercebes de facto como isto foi há pouco tempo. Tu ainda agora deste estes exemplos todos, mas não falaste, por exemplo, do trabalho forçado, que era uma coisa que existiu até 1961, e quem acabou com o trabalho forçado não foram os portugueses. Não foram os portugueses. Foram os movimentos de libertação que, ao iniciarem a guerra, obrigaram Portugal a acabar com essa prática de exploração. Mas ao mesmo tempo Portugal orgulha-se de ter sido o primeiro a acabar com a escravatura. Pois, mas isso é outro mito. Isso não é verdade. Isso foi uma das coisas que também me foi dita numa das minhas aulas de História. Lembro-me perfeitamente da minha professora de História. Eu devia ter, não sei, uns 13 anos, e lembro-me da professora de História dizer: pois, os países estrangeiros criticam muito Portugal sobre a escravatura, mas esquecem-se de que Portugal foi o primeiro país a acabar com a escravatura. Claro que ela não entrou em detalhes do que é que os outros criticavam, não é? Ela não chegou a dizer que Portugal foi o primeiro país que começou. Fomos nós que iniciámos a escravatura negra, fomos nós que começámos o tráfico de escravos no Atlântico, trazendo o primeiro grupo de negros até Portugal. Fomos nós. Isto não é uma coisa que não é dita. Nós andamos todos a decorar as conquistas de Ceutas e a dobrar o cabo bujador. O que é que interessa ao cabo bujador no meio disto? Nós começámos uma prática de exploração do... Nós estamos em casa do André e chegaram os livros que o André está à espera desde as 3 da tarde. Desculpem. Em 1961, o Diário de Notícias escreve numa notícia que cerca de 100 terroristas estavam implicados no acontecimento de 4 de fevereiro de 1961, um ataque à cadeia de Luanda, onde foram mortos 7 polícias, ataque mais tarde reivindicado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. Para o Estado Novo, as lutas de libertação nacional eram terrorismo. Sim. Eram os turras, não é?
Era terrorismo, exatamente, porque o Estado Novo nunca reconheceu aquelas lutas, nunca reconheceu de facto o direito àqueles povos de lutarem pela sua liberdade. E para mim, muitas vezes, o que é até mais chocante, quando nós ouvimos às vezes algumas pessoas ainda hoje a falarem das guerras e a falarem de muitos testemunhos que eu recolhi, de que de facto aqueles discursos do Salazar, não é, que eram forças estrangeiras que estavam a levar aquelas pessoas, a manipulá-los, e isto acaba por ser sempre um reflexo de um olhar de um colonizador sobre um colonizado, que acha que ele nem sequer consegue perceber o que é bom para si. Isto é uma coisa que é um colonizador que está sempre a dizer, a achar que os outros é que o estão a manipular. E isto para mim é uma coisa que é sempre muito difícil de lidar, e é uma coisa que se ouve várias vezes como português a dizer e a afirmar e a continuarem a reiterar um discurso do Estado Novo, e que precisamente para mim vai buscar esta ideia de que os nossos representantes oficiais ainda não foram capazes de condenar o colonialismo português, ainda não foram capazes de condenar aquilo que foi feito, e não foram capazes de reconhecer exatamente muitas das coisas de que os movimentos de libertação lutavam por, como não é todas as críticas dos movimentos de libertação, a falta de educação que era dado às pessoas, a diferente tratamento entre os brancos e os negros, todas estas coisas que vocês referiram ainda agora, e que muitas vezes nós ouvimos pessoas referir-se, por exemplo, aquela frase de pois naquela altura que aqueles países estavam bem e agora destruíram tudo, e etc. Estas pessoas esquecem-se que na altura do colonialismo português mais de 90 e tal % da população era analfabeta, que mais de 97% da população em Moçambique, por exemplo, nunca foi a uma escola. Portanto, é um bocadinho difícil vir dizer depois que, mesmo apesar dos longos anos de guerra civil e destruição, não era assim tão difícil para os governos independentes fazerem melhor do que o governo colonial português fez durante décadas, durante séculos, porque os portugueses não fizeram nada por aquelas pessoas. Nada. Exploraram-nas e andavam a dizer que as andavam a civilizar. Isto é a coisa mais absurda. E continuar ainda hoje a propagar esta ideia é uma coisa que para mim me choca. É uma coisa que é completamente chocante. Ainda ouvir estas ideias e estes dogmas, não é, que se apresentam e que vêm desta ideia do bom colonizador e do colonizador melhor do que os outros. Na pergunta de um teste do ensino português no estrangeiro do Instituto Camões, que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, podemos ler: a Revolução do 25 de Abril foi uma revolução pacífica, pois não houve combates nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua e participaram no golpe de Estado. Eles decidiram colocar os cravos nos canos das espingardas. O cravo tornou-se no símbolo do 25 de Abril, uma revolução pacífica. O 25 de Abril foi isto? Foi uma revolução pacífica? Eu acho que não. Eu acho que o 25 de Abril foi uma revolução que não teve nada de pacífico. Isto é mais uma das mitologias que faz parte da nossa história, e que acaba por ajudar a não dar dignidade às pessoas que lutaram contra o fascismo e contra o colonialismo português. Eu não percebo como é que ainda hoje há
pessoas que não foram condecoradas por aquilo que fizeram, pessoas que lutaram contra o mais longo regime fascista da Europa, o mais longo regime colonial dos impérios coloniais modernos. Como quem? Quer dizer, todas as pessoas que passaram pelas prisões políticas, que não foram reconhecidas, ou muitas delas não foram reconhecidas, pessoas que fizeram partes ligadas ao Partido Comunista, ligadas a outros movimentos de esquerda. Achas que pessoas dos movimentos das lutas de libertação nacional deviam ser condecoradas também? Dos movimentos de libertação destes países africanos? Claro que sim, claro que sim. Achas que existia 25 de Abril, não tivessem havido lutas de libertação nacional? Não. Eu acho que, e isso é um dos pontos que nós precisamente tomamos no Libertação, é de afirmar, e já o tínhamos feito no Passaporte, é de facto de afirmar que não existia Portugal democrático sem os movimentos de libertação. Isso era impossível. E o papel dos líderes dos movimentos de libertação em fazer uma mudança de mentalidades nos soldados e no exército português, nas pessoas do exército português, que depois mais tarde vieram fazer precisamente a Revolução. Porque também no exército português há uma mudança que foi acontecendo ao longo dos anos. As pessoas que foram no início para a guerra colonial, muitas delas, ou a grande maioria delas, era a favor de continuar aquela ideia do Império Colonial Português. Portanto, é também ao longo dos anos que essa alteração se dá. Ou que essa alteração é mais massiva. E o papel do Amílcar Cabral na Guiné-Bissau é um papel profundamente estudado, e é claro que Amílcar Cabral teve um papel predominante, fortíssimo, nos Capitães de Abril, por exemplo. O Amílcar Cabral foi entrevistado pelas revistas Polémica e Anticolonialismo em outubro de 71 e faz precisamente essa ligação. Ele diz que se em Portugal se instalasse amanhã um governo que não fosse fascista, mas fosse democrático, progressista, reconhecedor dos direitos dos povos à autodeterminação e à independência, a nossa luta não teria razão de ser. Aí está a ligação íntima que pode existir entre a nossa luta e a luta antifascista em Portugal. Sim, o Amílcar Cabral, de facto, é ímpar para mim nesta sua visão, porque ele percebeu muito cedo e muito claramente de que estava a lutar com o mesmo inimigo, não é? Ele sabia que o inimigo dos portugueses e dos guineenses e cabo-verdianos era o mesmo, e era precisamente o Estado Novo. Isso tem eco, e através da Rádio Libertação, que ele estabeleceu em Conacre, em que ele falava diretamente com os soldados portugueses, e eu recolhi vários testemunhos, precisamente de soldados portugueses, que ouviam a Rádio Libertação e que falam de como essas palavras tiveram eco neles e na mudança de percepção que eles tinham em relação à guerra e em relação ao direito que aqueles povos tinham em lutar pela independência e pela liberdade. E precisamente são essas pessoas que depois se juntam e formam o movimento dos Capitães de Abril, e que vai dar lugar ao 25 de Abril. E também, mais uma vez, o caso da Guiné é particularmente importante já no pós-25 de Abril, porque é o primeiro país, ou o MFA na Guiné, que precisamente, porque o MFA teve também ali uma certa hesitação, também porque havia forças que pretendiam que a independência ou que a libertação não fosse dada imediatamente àqueles povos, agora não estou com uma branca, com o nome do general que teve na Guiné, o Spínola, exatamente, obrigado. Quem disse o Spínola foi o Bernardo Afonso, que está aqui atrás. Obrigado, Bernardo, o senhor do monóculo, que ele precisamente vinha defender naquele famoso livro do Portugal e o Futuro aquela teoria federalista
que ninguém queria, ninguém acreditava naquilo, só mesmo em Portugal é que aquilo fez algum sentido, porque nenhum movimento queria aquilo, nenhum país estrangeiro queria aquilo, a ONU era completamente contra aquela solução, a única solução era, de facto, a independência. E Deixa-me dar-te aqui um testemunho. O Diogo Freitas do Amaral, ex-ministro português, não há muito tempo, há menos de 20 anos, foi entrevistado pela Maria Flor Pedroso e disse isto. Útil hoje essa ideia? Eu acho que sim, foi-nos muito útil, daí Ceuta, daí Açores e Madeira, depois Costa da África, Brasil, Índia, nós fomos alargando aquilo a que eu chamo o nosso espaço de garantia e de segurança, quer dizer, éramos muito mais do que aquilo que estava aqui neste pequeno retângulo. Há pessoas que se interrogam sobre se depois da descolonização, feita em 1975, e que era inevitável, a França descolonizou, a Inglaterra descolonizou. Sim, não era... Nós não íamos ser capazes contra um movimento que, estranhamente, nessa altura, tinha o apoio simultâneo dos Estados Unidos e da Rússia, ou da União Soviética, portanto, enfim, não íamos conseguir. Mas nem fazia sentido conseguir, não? Ou faria sentido? Vamos lá ver, se as circunstâncias internacionais fossem outras, e se nós tivéssemos tempo para promover o acesso gradual das massas desses países à educação, à cultura, aos conhecimentos necessários para governar um país, nós podíamos ter preparado isso, como nos chegou a ser proposto pela América, e em 10, 20, 30 anos podíamos ter conseguido uma independência mais natural. Isto faz algum sentido? Bom, eu acho que o que o Freitas do Amaral está a falar e de facto das pressões que a América fez, eu acho que fazia sentido de preparar uma independência, fazia sentido nos anos 50. De facto, faria sentido ter procurado mais tempo de preparação. Mesmo essa coisa que ele diz de educar, não sei o quê, para mim continua a ser uma coisa muito, muito polémica. Mas a independência dos países colonizados podia ter esperado? Não. Eu acho que não. Que não podia ter esperado. Em 1975 não havia qualquer outra hipótese. Aliás, a independência nunca podia ter esperado. Podia ter acontecido de uma forma mais pacífica ou de uma forma mais atribulada. E aquilo que aconteceu com o Império Colonial Português e com a descolonização e a independência destes países foi atribulada porque Portugal lutou para que isso não acontecesse. Agora, de facto, nos anos 50 a coisa podia ter sido feita de uma forma mais pacífica, chamemos-lhe assim. Mas também seria uma coisa que não me parece que duraria isso que o Freitas do Amaral está aí a implicar, de anos e anos. E a mim o que me parece mais que ele, apesar de não dizer, mas que está a dizer nas entrelinhas, é um prolongamento de um projeto colonial que não faz tanto sentido. Já não fazia sentido nos anos 50, nem nos anos 70, muito menos, não é? Cavaco Silva, quando tomou posse, 9 de março de 2011, para o seu segundo mandato como Presidente da República, disse o seguinte: logo a seguir à Revolução do 25 de Abril, a sociedade civil deu uma prova excepcional da sua vitalidade na forma como acolheu, sem convulsões, quase 1 milhão de portugueses que regressaram de África em condições extremamente difíceis. Graças ao apoio das famílias e de diversas instituições, a sua integração no país processou sem sobressaltos de maior, apoiada naquela que é uma das melhores qualidades do nosso povo, a capacidade que revela para, nas horas difíceis, dar provas de um espírito de solidariedade e de entreajuda que é absolutamente extraordinário. Esse espírito é nosso, é único, é o espírito de Portugal. Foi assim que quem regressou, quem foi obrigado a regressar, foi acolhido, sem convulsões? Não, obviamente que não. Essa é mais uma
das ideias que pretendem escrever na história, não é? O que é engraçado é como a história é tão... é sujeita à manipulação. Ainda no tempo da democracia ela é sujeita à manipulação e a um romantizar da história, não é? Esta característica única dos portugueses de que Cavaco Silva fala aqui é quase anedótico, não é? Os portugueses não são diferentes de quaisquer outros seres humanos por esse mundo fora e como tal têm dentro de si o melhor e o pior e muitas das pessoas que vieram a partir em 74, 75, a partir dessa altura e que vieram para Portugal sofreram imenso, foram postas dentro desta caixa do colonialista, acabaram por ser um bode expiatório do próprio fascismo e não foram ouvidas muitas das suas histórias de terror, porque passaram para chegar a Portugal, não foram ouvidas, não foram atendidas, acabaram obviamente por ser integradas, mas ainda hoje há uma ferida aberta. Ainda hoje, e eu verifiquei isso ao longo das minhas entrevistas, esse passado não está assim tão pacificado dentro dessas pessoas. Ainda há muita mágoa, ainda há muita dor. Quer dizer, eu entrevistei pessoas que foram expulsas da casa pelos próprios familiares, pelos próprios avós. Como é que isto é possível? Que característica única dos portugueses é esta quando são os avós a expulsarem os netos porque são retornados, porque de repente foram não é, postos dentro desta caixa e os retornados na altura eram vistos como as piores pessoas à face da terra, que vinham para roubar os empregos e ainda por cima andaram a explorar os outros e etc, etc. Portanto, houve aqui uma série de coisas que lhes foi inculcado e que eles sofreram durante muito tempo. Se não me engano, é na tua segunda peça, Passaporte, que tu falas no caso de uma mulher que foi obrigada a regressar e que dizia não se ver como retornada, mas ver-se como estrangeira ou até refugiada. Uhum. Sim, foi no Passaporte, precisamente. E ela revoltou-se sempre muito contra essa ideia do ser retornada. E no Passaporte isso também foi uma coisa que me interessou, que foi procurar perceber essas complexidades na identidade que estas independências provocaram. Porque até ali toda a gente aceitava, ou muita gente aceitava, ou muitas das pessoas que vieram, se calhar é mais correto dizer assim, aceitavam com normalidade o facto de serem todos portugueses. E de repente foi quando deixou tudo de ser Portugal que eles perceberam que afinal eles nunca tinham sido portugueses. Eles tinham sido moçambicanos ou angolanos, não é? E é quando eles não veem essa sua identidade reconhecida que começa a haver um conflito na sua própria identidade. E essa senhora é uma delas. Essa senhora, até pela forma como foi recebida e que foi tratada e foi colocada à parte pelos portugueses de cá, ela nunca se quis identificar com os portugueses, porque nunca tinha nascido cá, nunca cá tinha vindo, veio pela primeira vez e foi posta completamente de lado. Portanto, para ela, o seu país não é Portugal. E isto é uma coisa que eu ouvi várias vezes, que muitas destas pessoas não sentem que o seu país é Portugal. E na verdade o que eles gostavam, ou o que eu acho que seria mais justo, é ter uma dupla, tripla nacionalidade, alguma coisa que de facto reflita, porque são identidades bastante complexas. Não se pode dizer é isto ou é aquilo, não, é uma mistura, é uma combinação, é uma identidade híbrida. E é engraçado como o colonialismo e o pós-colonialismo, fala muito do hibridismo, veio provocar precisamente estes novos conceitos e estas novas identidades. Nós já passámos aqui um discurso do Cavaco Silva ainda agora na tomada de posse do segundo mandato e queríamos que ouvisses também um excerto do discurso de tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, e que diz isto.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, escreveu um herói português do século XIX que este reino é obra de soldados. Assim foi, na verdade, desde a fundação de Portugal, atestada em Zamora e reconhecida urbi et orbi pela bula Manifestis Probatum Est. Nas batalhas da expansão continental ou da defesa e restauração da independência, como nas epopeias marítimas ou nos nossos dias, nas missões de paz ou humanitárias dentro e fora da Europa, com as nossas Forças Armadas sempre fiéis a Portugal. Parece que sempre que um político ou um representante português tem um discurso importante, tem de falar sobre os descobrimentos e sobre, ou os chamados descobrimentos, e a expansão marítima. Porquê é que tu achas que isso acontece? Eu acho que vem daquilo que falámos há pouco, desta ideia de que de facto faz parte da nossa identidade, esta ideia fascista. Isto vem precisamente de uma identidade que nos foi colocada à pele de que ser português é isto. E ser português é ter orgulho na história dos descobrimentos, é viver um conto de fadas. Que é o que nos é ensinado na escola? É o que nos é ensinado na escola, é um conto de fadas. E porquê é que nós precisamos ainda de viver com um conto de fadas? Nós não precisamos viver com um conto de fadas. Quando ainda por cima nós temos tanta facilidade em apontar o dedo aos outros e dizer o que é que foi mal na guerra do Vietnã e dizer o que é que foi mal no regime nazi, porque é que nós não olhamos também para nós e apontamos o dedo a nós, aquilo que nós fizemos, e olhamos para este passado de frente, não é? Agora, de facto, Portugal agarra-se muito a isto porque é a nossa história, mas os países europeus têm-se agarrado sistematicamente aos seus grandes acontecimentos sem olhar para o outro lado. Eu lembro-me de ser jovem e da primeira viagem que eu fiz de avião, naquelas alturas em que ainda era mais raro viajar, nós poupámos dinheiro, não sei o que, fomos todos a Paris, eu e uns amigos meus. Aquilo que mais me chocou foi ver o museu do Napoleão e a grandiosidade que era dada ao Napoleão. E pensava só nas invasões francesas como são contadas aqui e do horror que as invasões francesas causaram a Portugal e a outros povos pela Europa fora. Mas ali não, ali o que se contava eram os grandes feitos do Napoleão. E nós aqui fazemos a mesma coisa. Portanto, é uma forma imperial e dos países imperiais de contarem a sua história sobre como andaram a conquistar e como andaram com os seus soldados. E eu tenho sempre uma grande dificuldade com esta coisa dos grandes soldados portugueses, porque foram os grandes soldados portugueses que mantiveram o fascismo durante 48 anos. Foram os grandes soldados portugueses que andaram cegamente a cometer massacres em nosso nome nas guerras coloniais. Estes são os grandes soldados. Obviamente não estou a tirar o valor a todas as pessoas que exercem essa profissão, mas há aqui um lado de que não são afinal tão grandes soldados que é preciso também dizer. E há muitas pessoas, quer dizer, os generais todos que andaram a viver à custa do antigo regime. Para mim é escandaloso, os generais e os marechais e os não sei quantos que andaram todos durante décadas e décadas a ser comprados pelo regime de Salazar para continuarem a apoiar um regime que eles sabiam que estava completamente a deixar todo o povo na ignorância e na pobreza. Mas pronto, são outras questões. No final da tua peça Libertação, tu e as duas outras pessoas que estavam em palco contigo pedem desculpa variadíssimas vezes. Isto é uma coisa que Portugal tem que fazer? Portugal tem que pedir desculpa? Eu acho que sim, eu gostava que Portugal pedisse desculpa. Eu acho que Portugal devia pedir desculpa. Eu acho que Portugal tem que pedir desculpa por várias coisas. E tem que reconhecer várias coisas.
E é precisamente isso que nós tentamos mostrar nessa cena. De facto, mostrar que nós temos que ir além deste discurso romântico e mitificador que existe na nossa política. E essa cena faz também uma ponte muito concreta com um pedido de desculpas que era esperado que o nosso Presidente da República fizesse quando foi visitar a ilha de Gorée, no Senegal, um dos grandes pontos-chave da história da escravatura, e havia alguma esperança, alguma expectativa de que ele de facto fosse capaz, como o primeiro Presidente da República a ir a esse sítio, e fosse capaz de fazer esse gesto que, por exemplo, João Paulo II já tinha feito e outras pessoas importantes já tinham feito, e ele veio mais uma vez continuar um branqueamento da história, completamente omitindo a verdade dos factos e fazendo, acho que querem que eu fale um pouco destes factos. Portanto, ele nessa altura disse que Portugal tinha reconhecido tudo o que estava de errado com o Marquês de Pombal, quando em 1761 terminou com a escravatura em Portugal. E de facto Marquês de Pombal terminou com a escravatura em Portugal, mas no Portugal europeu. E Portugal na altura estendia-se por outros continentes, e o tráfico de escravos no Atlântico continuou durante décadas e décadas. Foram os portugueses obrigados pela Inglaterra, que foi um dos primeiros países a tentar acabar com o tráfico de escravos no Atlântico, que forçou Portugal a acabar com o tráfico de escravos. E a escravatura ainda continuou nas colónias. E quando ela terminou, foi substituída por esta lei de trabalho forçado que eu vos falei há pouco e que continua até 1961. Portanto, mais uma vez, aquela ideia que tu há pouco referiste, que eu ouvi também nas minhas aulas de história, que Portugal tinha sido o primeiro país a acabar com a escravatura, é uma mentira descaradíssima, descaradíssima, que os nossos historiadores nos andam a contar há séculos. Há séculos, não é há séculos, mas há décadas, há anos. E tem que ser revista, e tem que ser... aliás, os nossos historiadores e os departamentos de história em Portugal continuam, muitos deles, agarrados ainda a uma visão completamente herdeira do Estado Novo. E muito deste movimento de resistência e de contestação tem vindo de outras áreas, tem vindo da área da antropologia, tem vindo de outros departamentos, no departamento de história. Eu ainda há pouco tempo, antes da libertação, fomos fazer o Portugal Não é um País Pequeno, um festival na Eslováquia, e no final veio uma rapariga eslovaca dizer-me: olha, muito obrigado por falar sobre isto. Ela falava português, eu estava a fazer doutoramento na Universidade de Coimbra, no departamento de letras, sobre Timor, e os meus orientadores proibiram-me de investigar os massacres feitos pelos portugueses durante o colonialismo português. E eu não fui capaz de continuar a minha investigação e desisti. Isto foi uma coisa que aconteceu agora. Isto não é dado a 5, ou 10, ou 20, ou 30. Não, isto foi agora. E os nossos departamentos de história continuam a fazer isto agora, hoje. Já há um novo movimento de historiadores nos departamentos a lutar contra isto. Mas este tipo de professor salazarento, que não tem outro nome, ainda existe e ainda tem muito poder. Ainda tem muito poder. E o que é que falta para termos um Presidente da República que peça desculpa por este passado que ainda é muito recente? Falta... Eu acho que ainda falta muita coisa. Falta, por exemplo, o António Costa também, eu acho que devia ter dado mais relevo ao facto dele vir de um país colonizado, ter ascendência de um país colonizado. Acho que isso também tinha sido muito importante para esta discussão que está a acontecer em Portugal sobre o seu passado colonial. Falta falta termos alguém que tenha a coragem de fazer isso e que não precise de se rever
neste passado romântico e neste mito lusotropicalista. Falta abordar exatamente o lusotropicalismo. Eu acho que, sobretudo, é esta ideologia que quase ninguém sabe que sequer o nome desta ideologia, mas ela está tão dentro da cultura portuguesa, e é essa ideologia que é preciso discutir. Mas há tantos passos para ser dados, que para já nomear esta ideologia, depois estudar o racismo estrutural que existe na sociedade portuguesa. Portugal ainda tem este pressuposto que os portugueses não são racistas, ponto final. Portanto, não faz estudos sobre o racismo, não faz estudos sobre a representação de pessoas não brancas em lugares de poder. Portanto, há uma série de coisas que Portugal não faz porque continua a viver um pensamento estrutural colonialista. O lusotropicalismo dizia que o colonialismo português não era racista, e nós continuamos a acreditar nisto, e ainda hoje continuamos a dizer que não somos racistas, mas continuamos a ver diariamente o racismo a acontecer à frente dos nossos olhos. Eu ainda agora estive a fazer mais um trabalho, e era um trabalho que envolvia pessoas de outras nacionalidades e pessoas não brancas. E havia uma senhora moçambicana que trabalhava num restaurante, e ela falava e tal, trabalha num restaurante, e dizia sempre, pois, porque no restaurante dizem, ó preta, faz isto, ó preta, não sei o quê. Pá, aquilo para mim era completamente... É chocante. É chocante alguém ser tratado desta forma. E o pior é que está normalizado na sociedade portuguesa. E é este tipo de coisas, que é um racismo estrutural que está presente, mas é tido como sendo normal, como não sendo racismo. Nós não somos racistas. O racismo não existe aqui. E, no entanto, ele está em todo o lado. Está em todo o lado, e não sei, é ensurdecedor. É ensurdecedor, porque quando tu começas a ouvi-lo e a estar atento, é mesmo gigante. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, André Amálio, ator, encenador e cofundador da companhia de teatro Hotel Europa. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Frederico Raposo. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcast. Se acreditas que o É Apenas Fumaça deve continuar a dar voz a quem não tem e a fazer jornalismo sobre direitos humanos e sociais, contribui em apenasfumaca.pt/contribuir. Até já!